Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar, se não virem inconveniente, mais uma sessão deste encontro de estudos pessoanos. E nesta mesa 8 temos o privilégio de ter connosco a professora Liliana Swiderski e o professor Henrique Martínez. A primeira comunicação da professora Swiderski intitula-se De cómo vivir varias vidas sin tener que morir tantas muertes. Las proyecciones de los heterónimos pesoanos en la multiplicación dramática de Hernán Kesselman e Tato Pavlovsky. A professora Swiderski é a professora associada de Literatura e Cultura Europeias na Universidade Nacional de Mar del Plata. Dirige o Centro de Investigação dedicado às literaturas europeias comparadas e tem sido membro do Comitê Académico de la Maestria em Letras Hispânicas, além de integrar o Conselho Diretivo do centro anteriormente mencionado. Entre as suas várias publicações, nomearei apenas algumas, destacam-se El Resto Ambiguo sobre apócrifos e heterónimos, publicado em 2006, Pessoa e Antonio Machado, autores en tensión, Lecturas Pesoanas, Heteronímia e Ficcionalização de la Voz Autoral, sem mais, passo de imediato a palavra à nossa primeira conferencista desta sessão da tarde, agradecendo muito a presença e a colaboração. Muito obrigada à organização, especialmente a Rui Sousa e a Jerónimo Pizarro, que têm feito o convite. Mi comunicación la voy a decir en español y preparé un PowerPoint con citas en portugués como para también ayudar un poco a la comprensión. Sé que la mayoría de ustedes, por lo que estuve conversando estos días, habla muy bien español, pero bueno, para ayudar un poco y para dar algunas imágenes también que me parece interesante rescatar. Bueno, comienzo entonces. En esta presentación estudiaremos las proyecciones de la obra de Fernando Pessoa en la multiplicación dramática, una propuesta que nació de la prolongada cooperación intelectual entre el psiquiatra, psicoanalista, dramaturgo y actor Eduardo Tato Pavlovsky, 1933-2015, con el también psiquiatra y psicoanalista Hernán Kesselman, 1933-2019, ambos argentinos. Se trata de un quehacer grupal encuadrado en el psicodrama que desde un marco filosófico y literario heterogéneo encuentra en el acto creativo y el goce estético las vías para la curación. Kesselman considera que la estrategia autoral de Pessoa abre un nuevo camino en la psicopatología, pues la heteronimia en la clínica logra multiplicar estares para que cada uno deje de ser progresivamente quien es y al mismo tiempo sea uno mismo más que nunca. Inspirado directamente en las personalidades literarias, Kesselman crea los llamados disposibles, es decir, personajes que aparecen como un devenir poético de la multiplicación dramática, en tanto constituyen una síntesis de la disposición de posibilidad diferente de estar en acto biográfico. Lo resume así, cito: la heteronimia pessoana me estimuló para jugar a ensayar la aparición accidental de personajes que podríamos crear grupalmente, algo similar, aunque distinto, a los que el poeta portugués percibió en sus actos de alumbramiento. Fin de cita. Pavlovsky, figura fundamental en la escena argentina y con proyección internacional, fue más allá del ámbito terapéutico y nutrió con la multiplicación dramática su teatro de estados, como en sus obras Telarañas, Rojos Globos Rojos o Variaciones Meyerhold, entre otras. En el primer apartado de esta exposición caracterizaremos la propuesta estético-terapéutica de la multiplicación dramática, pues constituye un paso imprescindible para el segundo momento
en el que retomaremos los aportes de Kesselman basados en la poética pessoana que han sido sustanciales para su despliegue. Primer momento, la multiplicación dramática, concepto, emergencia, desarrollo. Todas las fotografías son originales de ejercicios de multiplicación dramática realizados por estos autores. Los inicios de la multiplicación dramática se remontan a fines de la década de los 70 y principios de los 80, durante el exilio de Pavlovsky y Kesselman en España, a causa de la sangrienta dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. El libro Las escenas temidas del coordinador de grupos, de 1978, contiene la primera sistematización de esta praxis que, como se desprende del título, se orientaba a quienes conducían sesiones de psicodrama. La secuencia de intervención es la siguiente. Un integrante del grupo comparte una escena inquietante de su actividad profesional, que recibe el nombre de escena temida. Según Martín Tarnowski, son aquellas que producen una herida narcisista, sensación de no poder, de no entender, desánimo, paralización, humillación o encierro, sentimientos de culpa, ira o varios otros síntomas de mortificación institucional. Tal como ocurre en el psicodrama de Jacob Levi Moreno, con quien se formó Pavlovsky, aquel que cede, que ofrece su escena al grupo, es considerado el protagonista. La circunstancia dramatizada suele relacionarse por vía asociativa con un acontecimiento de su propia historia familiar que de algún modo consuena con ella y que por lo mismo será llamada escena consonante. La escena temida resulta, por lo tanto, una vía regia para explorar escenas familiares, en especial aquellas que forman el sustrato bloqueante del coordinador. Por ejemplo, un terapeuta agobiado por los reproches de sus pacientes evocó las humillantes recriminaciones de sus padres durante una cena. El grupo asiste al relato poniendo atención a su propia experiencia personal y en el segundo momento actúa como un campo reverberante que pluraliza las perspectivas sobre la escena temida y la escena consonante. Quienes hasta ese momento habían observado como público cobran un rol activo y dramatizan variadas escenas resonantes, algo así como películas simultáneas que al modo de un caleidoscopio tienden a objetivar la subjetividad del protagonista. En El teatro como oportunidad, Fernández y Montero lo ilustran con una escena temida de abandono. Cito: el protagonista es dueño de esta primera escena, pero cada una de las personas del grupo percibe la escena sintonizando su propio dial y dicha escena pasa a ser una gran pantalla donde proyectar la propia vivencia de abandonadores y abandonados. Entonces, la madre de la escena original puede ser el padre en la historia de otro de los integrantes del grupo, o bien un amante, un amigo, el abuelo que falleció hace poco, de acuerdo a cómo vibre en cada participante el abandono. Fin de cita. El ciclo finaliza con la escena resultante, cuando el protagonista vuelve a dramatizar su escena inicial, ahora transformada por la intervención colectiva. La amplificación grupal de las ansiedades y defensas instaura una gestalt básica, pluridimensional y totalizante, por contraposición a la visión monocular y parcializadora del comienzo. En ocasiones la deformación puede ser máxima, pues se efectúa un trabajo de multiplicación sobre multiplicaciones previas, una especie de ficcionalización de segundo grado. Tanto la inmovilidad física del psicoanálisis como la primacía absoluta del relato son conjuradas para, cito, corporeizar las palabras, los pensamientos y las emociones en una experiencia vivencial enraizada en lo teatral. La proliferación de personajes opera como antídoto para el reduccionismo de la interpretación. No se buscan soluciones, sino más bien una concienciación
que habilite el pasaje de lo siniestro a lo patético y así disipe el desconcierto inmovilizador. Son notables los vasos comunicantes entre las prácticas psicodramáticas de Pavlovsky y su actividad como autor y dramaturgo, aunque, según recuerda Gustavo Geirola, todavía esté pendiente la lectura de sus textos clínicos desde una perspectiva teatral. Muchas de sus obras han sido compuestas e interpretadas con procedimientos afines a los de la multiplicación dramática, tanto porque el proceso creativo se delineó a partir de un repertorio de libres asociaciones con un interlocutor privilegiado, como por el recurso a la improvisación y la exploración de variantes en cada función. En su opinión, la pluralidad propia de la multiplicación dramática es medular en todo acontecimiento teatral, debido a las mediatizaciones subjetivadas de director, actores, críticos y público. Si en una primera instancia el autor puede sentirse robado y hasta considerarse víctima, cito, de una violación múltiple que lo aleja de su sentido inicial, en realidad estas mediaciones llevan a la pieza a la exaltación. De allí que Pavlovsky y Kesselman recuperen la noción de obra abierta de Umberto Eco, pues, cito, la obra de teatro no es solamente lo que se está dando en escena, sino también la multiplicidad de versiones desde cada espectador. Para la comprensión de este proceso, nos interesa detenernos brevemente en Variaciones Meyerhold, estrenada en 2005, donde Pavlovsky evocaba el encarcelamiento, tortura y asesinato por el estalinismo del director teatral ruso a partir de ciertos núcleos que reordenaba y recreaba según las resonancias en el público. La obra sigue una especie de modelo rizomático que Pavlovsky, como otros tantos aspectos de la multiplicación, vincula con Deleuze y Guattari. Por empezar, las variaciones surgieron de libres asociaciones con Kesselman, desde el rostro del muy enfermo Papa Wojtyla, cuyos esfuerzos denodados por hablar impresionaban hondamente a Pavlovsky en esa época, comenzaron a proliferar los personajes. Kesselman introdujo la imagen de un abuelo de Pavlovsky, también escritor, y al mismo tiempo Pavlovsky leía sobre Meyerhold y su lucha por la libertad. A partir de esos y otros materiales, el dramaturgo actor efectuó un trabajo de improvisación-multiplicación, al modo de un teatro borrador, una serie de laboratorios escénicos. Variaciones Meyerhold, por consiguiente, no tiene libreto, sino mojones, centrados en momentos específicos de la vida y obra del director ruso. Esos mojones se asemejan, según Pavlovsky, a lo que Julio Cortázar llamaba coágulos y el pintor Francis Bacon accidentes, es decir, aglutinaciones informes de significado cuya evolución es imprevisible. Según Eugenio Shkolnikov, el desconocimiento respecto de la forma estética final funda una política de producción basada en el principio de infraciencia. De allí la importancia crucial del azar y la apertura hacia lo insólito. Explica Pavlovsky: sé de qué voy a hablar, pero no sé cómo voy a hablar. Cada frase dicha está muy afectada por la mímica que hace la gente cuando hablo. Cada noche estoy como multiplicando la obra en relación al grado de afectación del público que hay ese día. Todas las noches son distintas. Todas las noches hay variaciones Meyerhold. Ello remite al orden convivial y al principio de liminalidad como enfrentamiento entre campos ontológicos diversos, en palabras de Jorge Dubati. En este caso y en relación con Pessoa, nos interesa especialmente la difuminación de fronteras entre persona y personaje. Y es que la caracterización de Meyerhold se nutre de Pavlovsky, pero sobre todo del sistema de velocidades, energías, ritmos y temperaturas que definen su forma de estar en escena. La constitución identitaria desafía el principio de no contradicción y fisura la relación con el nombre propio. Cito:
Ya no hay sujetos con historias personales, hay una dessujetización al servicio de la máquina entre. Afirma Pavlovsky, yo en teatro no escribo desde personajes con silueta propia, sino que los personajes circulan por lugares diferentes temporoespaciales, donde hablan o son hablados por conglomerados de voces. La identidad es múltiple, fragmentada. Fin de cita. Estos lineamientos evocan claramente el descentramiento y la proliferación heteronímicos. Todo lo anterior resulta basal para el teatro de estados, una forma dramática rioplatense cuyo nombre fue acuñado por el mismo Pavlovsky. Llamado también teatro de la multiplicidad o de intensidades, no es representacional, sino que se concentra en el valor semiótico del cuerpo del actor. En la estela del teatro pobre de Jerzy Grotowski, para Pavlovsky, cito, el modelo de actor es el del hombre anti-exhibicionista, el hombre que se ofrece en su máximo grado de desnudez, desprovisto de sus muecas y gestos impostados. Actuar es desenmascararse y no lo contrario. Volveremos a esto más adelante. Es notable además la unidad que propugnan los psicoanalistas argentinos entre terapia y goce estético, ya que la neurosis privada es robada por la estética del grupo. Multiplicar no es solo una metodología de trabajo, sino lisa y llanamente una forma de vivir, un escape de la existencia binaria. Su artículo El goce estético en el arte de curar es un hito en este sentido, pues al descubrir verdadera belleza en algunas multiplicaciones, comenzaron a contemplarlas como hechos estéticos terapéuticos. Por eso Pavlovsky y Kesselman refuncionalizaron nociones y procedimientos de escritores y artistas plásticos con un eclecticismo que los llevó a autodefinirse como antropófagos culturales. Segundo momento, Hernán Kesselman y la obra de Pessoa. En este marco, la obra de Pessoa es de enorme relevancia para Kesselman y por esa vía para la multiplicación dramática y para el teatro de estados. En el fondo se trata, según él mismo sintetiza, de cómo vivir varias vidas sin tener que morir tantas muertes, aforismo que expresa una visión de la heteronimia a la que califica de optimista y con el cual denominaba sus talleres y proyectos de intervención. También en un artículo de 2001 titulado Un email a un joven psicoanalista del 2050, que funge como legado de sus contribuciones más trascendentes, la figura de Pessoa es significativamente el hilo conductor. El capítulo Fernando Pessoa y la heteronimia en la práctica profesional, los disposibles, un devenir poético de la multiplicación dramática, aporta las principales variables que confluyen en su lectura de Pessoa. Luego de una sucinta presentación de los heterónimos, el psiquiatra Kesselman enfatiza la capacidad histeroneurasténica de Pessoa que le permite otrarse y también insinúa la homologación de la figura autoral con su entidad física, pues las personalidades literarias salen del cuerpo de un mero medium llamado Fernando Pessoa. En otro pasaje de clara fundamentación psicoanalítica, asocia el desmembramiento de la familia del poeta en la primera infancia con la creación de esta familia de heterónimos. Las diferencias entre las personalidades literarias y especialmente su pertenencia a diversas coyunturas provocan en Kesselman una llamativa identificación con Pessoa. Cito, todo esto nos lleva, por identificación con el poeta portugués, a plantearnos desde nuestros cambios y diferencias, a veces inexplicables, si no corresponderán a acciones yoicas de islotes, de disposiciones que aparecen en nuestra personalidad. De manera equivalente, el contexto es fundamental para comprender a los disposibles, entendidos como focos de resistencia ante la crisis de la subjetividad en el mundo globalizado,
que nos encarcela, cito, en la certeza de que no podemos ser más que aquel que somos. Cada desdoblamiento del sujeto contiene lo prohibido, lo que no tiene letra, lo que imagina el social histórico, y en este sentido engloba una dimensión micropolítica. Kesselman incluso vincula su pasión por Pessoa con sus propias circunstancias biográficas, pues piensa que la esquizofrenia cultural que padeció por su exilio y desexilio influyó en su atracción por la heteronimia y el tema del doble. El neologismo disposible proviene de la unión de dos vocablos. Por un lado, las múltiples disposiciones de un sujeto y por otro, su capacidad de hacerse posibles en escena. Frente a las restricciones del sentido yoico, los disposibles expanden la experiencia mediante un despliegue lúdico, pues es jugando emocional y reflexivamente con los heterónimos de Pessoa como emergieron en Kesselman. Cito, algunos con vida permanente animando mis humores caracterológicos y otros en parte impuestos y en parte buscados en la indagación típica de la exploración de los integrantes de la escena mostrativa. Fin de cita. Desde este punto de mira, el otrarse pessoano adquiere abiertamente el significado de entrenarse en los disposibles. De un modo que parece remedar de algún modo la célebre carta a Casais Monteiro, Kesselman relata el surgimiento de estos personajes. Si en Pessoa se encarnaron Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Alberto Caeiro, en mí se encarnaron como disposibles. José todavía no. Primo hermano de Bartleby, el escribiente, fortísimo para la potencia de no actuar y autoencarcelarse, con el no fácil y el sí difícil. Contemporáneamente y en reacción al anterior, uno que aún con predominio de perturbaciones físicas y de soledad, combatía desde las sombras y desarrollaba toda su potencia órfica de actuar. Eric, el protagonista del Fantasma de la Ópera, quien conseguía desactivar las artimañas y razonamientos del disposible anterior. Como fórmula para variar la interacción, apareció una figura intercesora propia para ese rol llamada el venerable profesor, auxiliado a veces por Walt Disney. A imitación de Pessoa con su famosa discusión en familia, Kesselman descubre particulares interacciones entre sus disposibles, pues algunos nacen como reacción o derivación de otros. No son sus únicas creaciones. José todavía no se identifica con el excomandante, degradado a infracomandante, cuando sus ardides son anulados por Eric. A ellos se suman Clark Kent o el conde de Montecristo. Esta proliferación no es escrituraria, sino prioritariamente vital y social, un juego que se ejercita con la familia, los amigos, los colegas, los discípulos, los pacientes, pero adquiere también el estatus de praxis terapéutica grupal, porque Kesselman incentivará a los participantes de la multiplicación dramática para que creen sus propios heterónimos disposibles. Así lo explica Alejandro Unzaga. El coordinador invita al protagonista de una escena a indagar en los personajes que lo habitan antes y durante el encuentro con otros actores, corporizarse en la escena. La corporalidad es entonces uno de los presupuestos centrales de este abordaje terapéutico, que concibe al cuerpo como una materia afectiva, capaz de afectar y ser afectado, en línea con los aportes de Spinoza que retoman Deleuze y Guattari. Para Kesselman es esta capacidad de exteriorizarse una de las principales diferencias entre heterónimos y disposibles. Dice Kesselman, Pessoa los interiorizó y solo los dejó escribir libros y poemas, pero implotaron dentro suyo sin que nadie lo advirtiera. En cambio, yo los estimulo a corporizarse en la escena, a exteriorizarse, haciéndose visibles y audibles, adjuntándolos a los ortónimos de quienes viven la experiencia. Fin de cita. De todos modos, también Pessoa jugó vitalmente con sus heterónimos en varias ocasiones. Basta recordar las cartas a Ofelia, en que Álvaro de Campos se presentaba como un rival.
Por otro lado, y en una lectura que considero muy sugestiva en un apartado titulado Heteronimia y Transformismo, Kesselman afirma que los personajes de Pessoa no son producto de la imaginación, porque se le aparecían. Afirmación que no remite a la usual experiencia mediúmnica, sino más bien psíquica. Para el psiquiatra argentino, la heteronimia es un mecanismo defensivo que se le impone al yo del autor, como se le impone al esquizofrénico la alucinación o se le impone al ocurrente la novedad o la broma. En cambio, los disposibles son un juego imaginario que se trata de provocar, un truco, un recurso que los participantes están dispuestos a modificar e incluso a destruir como un juguete, instrumento, herramienta. Cuando el protagonista alumbra a los personajes que lo habitan, el grupo produce un estallido de disposibles, un balo in maschera pirandeliano. Si la multiplicidad es el principio teórico de la técnica, los heterónimos disposibles de cada autor configuran una asamblea de cuerpos y almas, una noción de sostiene Pereira del pessoano Tabucchi, pero reformulada, pues junto con las almas incluye a los cuerpos. Esta asamblea, tal como la entiende Kesselman, se orienta a diseñar una cartografía de heterónimos en sentido de leuciano. En tanto, el acto de mapear no es representativo ni mimético, sino que da lugares a devenires y territorios no preexistentes. La noción de cartografía de heterónimos, así como numerosos puntos de confluencia entre Pessoa y Deleuze en torno a la noción de multiplicidad, los recupera Kesselman del filósofo portugués José Gil, para quien ciertos desarrollos de 1000 mesetas se presentan de un modo simple y rápido en el libro do Desassossego. En este empalme entre Pessoa y Deleuze, Kesselman alimenta su visión de la heteronimia con los personajes conceptuales, que son potencias de concepto y heterónimos del filósofo, y con las figuras estéticas, que son potencias de afectos y perceptos, ambas nociones propuestas por los pensadores franceses en qué es la filosofía. Asimismo, hace suyo el concepto de rostridad, pues los disposibles develan nuevas rostridades en terapeutas y pacientes que devienen diferentes, aunque siempre contengan el coágulo de la rostridad inicial. Si para Pavlovsky asumir un personaje supone desenmascararse, también aquí, a medida que progresivamente dejamos de ser quienes somos, nos volvemos verdaderamente nosotros mismos. El proceso que Kesselman llama heterogénesis remite a la pluralización en un campo onírico, esos espacios liminares de intersticio que están tan presentes en Pessoa, hasta en uno de los títulos provisionales que pensaba dar a su obra, Ficções do Interlúdio, y por supuesto en los fecundos insomnios del libro do Desassossego. Dice Kesselman: avanza la acción y nuestro sueño de vivir, que al decir de Pessoa va por delante de nosotros, recoge las pinceladas que van llenando el vacío de la teleestética inicial. Se sueña en vigilia y se inventan juegos diurnos para zafar de las reglas inamovibles y siniestras del destino. Una facultad infantil que conduce a improvisar más que a planificar, como en el teatro de Pavlovsky. A veces Kesselman deja de lado su propio neologismo, disposibles, y directamente se refiere a los heterónimos en la práctica clínica, como vía de socialización de lo íntimo, como sostén de la covisión o supervisión horizontal, y hasta a partir del desarrollo de heterónimos contratransferenciales, es decir, los que el terapeuta se adjudica a sí mismo y los que cree que el paciente le proyecta. No obstante, aunque heterónimos y disposibles coincidan en su mecanismo proliferante, para Kesselman la finalidad última de ambos procedimientos es opuesta. Desde una particular lectura del portugués que trasciende la serie literaria para volverse en algún sentido performativa, afirma, cito: Pessoa zanja el miedo a la locura a través de sus heterónimos. Atraviesa con ellos su soledad, su aislamiento, el exilio, el desarraigo, el alcoholismo, la depresión. Fin de cita.
Y sin embargo, la propuesta de Kesselman consiste en hacer el camino inverso. Cito, una invitación, a enloquecer. Es vicariante. En vez de hablar de fóbicos y obsesivos, los corporizamos. De tal manera, el componente lúdico y el actoral confluyen en una práctica que bascula arriesgadamente entre la salud y el desequilibrio. Dice Kesselman, los heterónimos son una invitación a jugar con la locura. Es un recurso, un juego para entrar y salir de la locura. En esto es parecido al teatro. Se entra y sale del personaje. Este es nuestro puente entre el procedimiento clínico y el procedimiento estético. El pasaje al acto de estas figuras, que como en el Drama Gente pueblan el teatro íntimo del ser, adquiere aquí la forma de una esquenopoiesis, es decir, una puesta en escena de la poiesis creadora, que se erige como herramienta privilegiada para soslayar los encierros diagnósticos y la manicomialización. Porque esta enajenación libera del autismo narcisista, es considerada positiva y hasta un procedimiento recomendable para la diagnosis y el tratamiento. Es Pessoa mismo, según Kesselman, cito, quien se introduce en el escenario y lo convierte en un espacio a poblar por los desdoblamientos plurales de cada singularidad de los integrantes de un grupo. Cada uno de los altares erigidos a un dios diferente de Campos son el pivote para rescatar un universo de semidioses que autorizan una metáfora diagnóstica efímera. El paganismo pessoano abre el camino para avanzar más allá de la única forma dominante que nos ha sido dada o que nos territorializa, lo que conduce a relativizar la verdad última. Entonces, la subjetividad se libera de las jaulas de las palabras diagnósticas para, en cambio, ponerles a las diversas tendencias del sujeto un título, de modo análogo a como lo tienen los poemas, las esculturas, los cuadros, las músicas, en fin, las obras de arte. En este sentido, Caeiro es el maestro para Kesselman, porque elude la interpretación. Con notables analogías con el teatro de estados, los disponibles desalientan toda especulación de tipo interpretativo, para incentivar, en cambio, cito, una inventiva de personajes provenientes de las sensaciones y corporeidades antes que de las abstracciones mentales. Fin de cita. Según Kesselman, es esto lo que afirma fundamentalmente el sensacionismo de Campus cuando se multiplica para sentirlo todo. Para finalizar, mencionaremos brevemente algunas nociones que establecen puntos de contacto entre las apreciaciones de Kesselman, la multiplicación dramática y el teatro de estados. Pluralidad versus reducción interpretativa. Figura estética que encarna tendencias del yo. Inclinación hacia la dessujetización. Caleidoscopio de perspectivas y de voces que atraviesan al grupo y a la persona. Transformación de la visión monocular narcisista en multiplicidad de versiones. Teatro íntimo del ser. Valiéndonos de la multiplicación dramática, también nosotros podemos leer a los heterónimos de Pessoa como participantes de una gestalt básica, pluridimensional y totalizante. Los estados oníricos y lúdicos fisuran los límites de la función yoica y expanden la conciencia. La desestabilización del sujeto pone en crisis su identidad y el principio de no contradicción. El enmascaramiento es revelación. El vestido es desnudez. Pessoa, con su Drama Gente y su neopaganismo, destierra las perspectivas únicas, los diagnósticos que encierran física y simbólicamente, la clausura de la interpretación. El yo enajenado y fuera de sí mismo ya no es mecanismo de defensa contra la locura, sino vía diagnóstica, terapéutica y de creación teatral. Muito obrigada. Bueno, y les presento a mi grupo de trabajo, mi facultad y mi ciudad, como para, siempre termino los PowerPoint con mi gente, digamos, y mi grupo.
Agradecemos à professora Sviderski esta tão instigante comunicação sobre as relações entre a heteronímia, a criação teatral e a dimensão terapêutica de leitores muito atentos de Pessoa. Antes de prosseguir com a apresentação do nosso segundo orador, eu queria pedir desculpa porque quando abri esta mesa não fiz o público agradecimento ao Jerónimo Pizarro e ao Rui Sousa como organizadores desta iniciativa que nos junta e quero, portanto, fazê-lo agora, ficando reconhecido também pelo convite para moderar esta mesa. E vamos então prosseguir agora com uma comunicação do professor Enrico Martínez, que é professor associado na Universidade de Parma. É aí que ele ensina sobretudo literatura portuguesa e brasileira. Entre outros títulos do seu currículo, editou na coleção Estudo da série da edição crítica de Fernando Pessoa a correspondência entre Fernando Pessoa e os diretores da Presença, estudou a história deste periódico, bem como as relações entre o movimento do Orfeu e o chamado Segundo Modernismo. Realizou várias edições crítico-genéticas e fez estudos de caráter filológico sobre a poesia de autores tão diferentes como José Régio, Essa de Queiroz, José Cardoso Pires, José Saramago, Raul Leal, Almada Negreiros e Augusta Beleira, além também de ter dedicado a sua atenção crítica a autores brasileiros e africanos. É com muito prazer que lhe dou a palavra, indo o professor Martínez falar-nos hoje sobre Fernando Pessoa nas páginas da Presença. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dionísio, pela apresentação. Gostava de agradecer à organização de Rui Sousa e Jerónimo Pizarro pelo convite, que me dá a oportunidade de ter a emoção de estar aqui com vocês neste momento. Portanto, as relações de Fernando Pessoa com a revista Presença já foram analisadas com base nas epístolas trocadas entre o poeta dos heterónimos e os diretores da Folha Coimbra. Também foi analisada a atenção crítica que os principais presencistas dedicaram à obra e à figura de Fernando Pessoa. Não se trata aqui de indagar a recepção presencista do autor da mensagem, quanto tentar ver o que é que Pessoa deu de si à Presença. Que imagem, ou melhor, que imagens nos devolvem as 33 dádivas com que Pessoa retribuiu em vida o esforço dos presencistas, a que se juntam os 14 textos publicados póstumos. Estes números referem-se às unidades literárias publicadas, não às colaborações, no sentido que, por exemplo, uma colaboração como 3 Odes de Ricardo Reis corresponde de fato a 3 poemas diferentes. Pode-se dizer que Pessoa presenteou a revista Coimbra com algum dos seus melhores poemas e alguma da sua melhor prosa. É esta uma impressão já consolidada na historiografia da relação entre o poeta e a revista, a propósito de uma contribuição cuja qualidade é motivada pela importante função de estímulo e divulgação da produção criativa de Fernando Pessoa, exercida pela Presença durante os últimos 8 anos da vida do poeta. Ao analisar em pormenor do ponto de vista quantitativo as 47 produções pessoanas que aparecem na revista, temos 36 textos poéticos, dentre os quais 10 publicados após a morte do autor, 5 textos literários em prosa, um deles publicado postumamente, 2 notas biográficas, a própria e a de Mário de Sá Carneiro, 3 publicações póstumas de cartas, mais uma tradução do inglês de um poema de Aleister Crowley. Quanto à atribuição da autoria, verificamos que a assinatura do ortónimo aparece 22 vezes. Repara-se a este propósito que o nome Fernando Pessoa é colocado no fim dos 2 trechos do livro do Desassossego composto por Bernardo Soares, como é indicado nos títulos, e que, na verdade, as 2 tábuas bibliográficas não são assinadas, mas são, sem margem para dúvida, da autoria de Pessoa. A assinatura de Álvaro de Campos aparece 14 vezes, a de Ricardo Reis 8 vezes, enquanto a de Alberto Queiro ocorre apenas 2 vezes. Através deste resumo cronológico das colaborações,
relevamos que entre 1927 e 1934, Pessoa é uma presença constante na revista. Registamos, contudo, que a frequência das suas colaborações é mais regular e pontual a partir do número 27, depois do qual o poeta da mensagem aparece em todos os números da presença, exceto os números 28 e 40, até a sua última colaboração em vida, que sai no número 41-42. Não terei aqui tempo para analisar como merecem todas as contribuições literárias que Pessoa ofereceu à presença. Aliás, há pouco Nicolás Barbosa dedicou os seus 25 minutos à análise de duas frases. Eu não poderei analisar 33 colaborações pessoanas no mesmo tempo, não é? Tentarei, no entanto, traçar um quadro global, sobretudo na perspectiva de tentar vislumbrar a intenção pessoana que está por trás destas colaborações. Para esse fim, voltarei às cartas com os diretores da revista, já que foram o veículo de transmissão das colaborações pessoanas e, em algum caso, de expressão dos seus propósitos. Porque, para além da sua riqueza qualitativa, a colaboração pessoana à presença parece, em muitos casos, carregada de um valor programático. Parece bem rica em significados a primeira aparição pessoana na revista, que acontece no número 5 de junho de 1927, depois de Pessoa já ter sido nomeado no primeiro número como exemplo de literatura viva e de ter sido elevado ao rango de mestre do modernismo no número 3, dentro do artigo de José Régio, da geração modernista. Ambiente é o título de um conjunto de aforismos assinados por Álvaro de Campos. As primeiras linhas da primeira colaboração pessoana na presença parecem querer elucidar desde o início o ponto de vista do autor sobre a relação possível entre as duas gerações em questão, a dele, ou seja, a de Orfeu, e a dos jovens da revista de Coimbra. Ele escreve: nenhuma época transmite à outra a sua sensibilidade, transmite-lhe apenas a inteligência que teve dessa sensibilidade. Pela emoção somos nós, pela inteligência somos alheios. A inteligência dispersa-nos. Por isso, é através do que nos dispersa que nos sobrevivemos. Cada época entrega às seguintes apenas aquilo que não foi. Não creio que Pessoa quisesse excluir com estas palavras qualquer possível herança ou contacto entre uma geração e outra. Antes, parece-me ver nelas uma sugestão. Ou seja, não se pode sobrepor uma época à outra, tal como não se pode fazê-lo com duas personalidades. Não se pode procurar a continuidade entre duas gerações ou demonstrar a sua ausência, sem se ter em conta que o modo de sentir de duas épocas, assim como de duas personalidades, é necessariamente diferente e que a lição da primeira não pode produzir os mesmos efeitos na segunda, se esta é digna de valor. Mas o conjunto de aforismos não se limitava a isso. Era mais. Era uma mensagem aos presencistas a propósito do seu conceito de sinceridade, entendido por José Régio como a livre e incondicionada expressão da individualidade do autor. Richard Zenith escreveu que, com esta primeira contribuição, Pessoa rocked the boat that had kindly welcomed Pessoa and his friends on board. Não sei se houve esta intenção tão contundente. O que é certo é que o poeta dos heterónimos não acreditava na existência de uma individualidade e na possibilidade de comunicar sinceramente a própria sensibilidade aos outros, uma vez que, como escreveu, toda emoção verdadeira é mentira na inteligência, pois se não dá nela. Toda emoção verdadeira tem, portanto, uma expressão falsa. Exprimir-se é dizer o que não se sente e ainda fingir é conhecer-se. Caio Gagliardi, no Congresso Internacional Pessoano de 2021, também apontou, cito, a discrepância entre o ideário presencista e a poética pessoana, apelidando a sua primeira colaboração à revista como um disparate em relação ao ideário exposto por Régio. Quem, sugere Gagliardi, terá, cito, torcido o nariz para as cortantes convicções do texto de estreia de Campos. Contudo, Pessoa utilizou exatamente a presença para divulgar a sua poética do fingimento, se assim a quisermos chamar, publicando nela 2 poemas fulcrais como Autopsicografia e Isto, dos quais não preciso comentar o conteúdo nem sublinhar a importância na definição dessa poética.
Já o próprio Gagliardi o fez, sugerindo uma sugestiva ligação entre a composição desses dois poemas e o April Fool, de tradição britânica, e supondo um jogo irônico atrás disto. Eu tendo a ver uma intenção programaticamente pedagógica nestas publicações e concordo com Zenith quando comenta que the radical divergence in their respective outlooks was itself a powerful stimulus, inciting Pessoa to produce, by way of reaction, like an electric current overcoming resistance, some of his most dazzling works of literature. E mais ainda concordo com Gagliardi quando ressalta a ligação entre o contexto, o lugar da publicação e o sentido do texto publicado, a intenção premeditada que levou o autor à sua seleção. O próprio Pessoa, em carta a Simões de 11 de dezembro de 31, ao justificar-se por ter dado colaboração mais extensa a descobrimento do que à presença, escrevia: em um e outro caso, considero, porém, a índole da publicação. Não julgo justo enviar-lhe colaboração que vá absorver-lhe 3 páginas, sobretudo devendo a presença entregar o melhor e maior do seu espaço aos poetas e prosadores mais jovens, intercalando apenas os da minha idade para amizade para conosco, aplauso nosso para convosco e enchimento de intervalos. A outra colaboração que aparece embaixo na mesma página de ambiente é o poema Ortónimo Marinha, onde, de entre a evocação e a compaixão pela vida dura dos marinheiros, reaparece o conceito da intelectualização das emoções ou a ideia de sentir através do pensamento. Eu sofro sem pena a vida, dou-me até onde penso e a dor é já de pensar. Portanto, de sentir através do pensamento as sensações vividas num cais de onde nunca parto, que relembra o cais da Ode Marítima. As 2 contribuições seguintes, ao número 6, de julho de 27, e ao número 10, de março de 28, constam de 5 odes de Ricardo Reis, das 8 que globalmente Pessoa entregou à presença e que não fazem parte desse livro primeiro já publicado na Atena. As 2 odes que figuram no número 10 aparecem na mesma página com mais 2 colaborações pessoanas, o poema ortónimo Qualquer Música que lhe permita não sentir o coração e que dê à alma do poeta uma calma que lhe parece impossível, e a estreia poética de Álvaro de Campos na Folha de Arte e Crítica, representada pelo poema escrito num livro abandonado em viagem, que já não é do heterónimo das odes sensacionistas, mas é do Campos da última fase, do nihilista, que mesmo na dinâmica da viagem não traz nada nem achará nada, vive o cansaço antecipado de não achar nada e deixa a imagem de um seu desígnio morto. Mesmo assim, Pessoa declararia em carta a Simões desde janeiro de 30 a sua disponibilidade para que a presença republicasse os poemas mais representativos das fases anteriores deste heterónimo, tanto o Opiário como as 2 odes, a Triunfal e a Marítima. E a 28 de junho do mesmo ano, comunicava ao mesmo Simões o desejo de enviar um dos triunfais de Álvaro de Campos. Contudo, nada disso veio a concretizar-se. O número 10 da presença é, de facto, um número antológico, como refere o próprio Pessoa na carta a José Régio, em que anuncia e envia a sua colaboração, um número que publica só poemas de vários autores. Nesta perspectiva antológica, surpreende, ou pelo menos merece alguma atenção, a ausência de algum poema de Alberto Caeiro. A explicação que Pessoa dá a Régio é muito interessante, uma vez que envolve o seu interlocutor no jogo dos heterónimos. Entenda-se a palavra jogo na sua acessão mais literal, na sua dimensão mais propriamente lúdica. Depois de ter agradecido à revista, em nome de todos os seus eus, pelo convite a colaborar, escreveu: do melhor grado e agradecendo por mim todos, acedo ao honroso convite que me nos faz para que colaboremos no número antológico da presença. Depois disso, justifica desta forma a ausência do mestre Caeiro. Do extinto Alberto Caeiro não pude obter composição alguma, pois os parentes ou testamenteiros me não facultaram o traslado. Provavelmente o essencial deste heterónimo já tinha sido publicado na Atena. Contudo, em 1931, Pessoa não deixará de enviar à revista Coimbra 2 contribuições caerianas.
o 8º poema de O Guardador de Rebanhos e o penúltimo poema. A brevidade deste conciliar-se-ia muito bem com o material publicado no número antológico. Aliás, o próprio número 31-32 foi, de fato, outro número antológico em que a presença quis comemorar o seu 5º ano de existência. E se aqui nesta página vemos as colaborações de Pessoa, Reis e Queiro, na página anterior figura também uma contribuição de Álvaro de Campos, o delicioso poema Trapo, que nos dá um campus quase impressionista a Cesário Verde, mas com um tom muito mais sardónico e desencantado. Desta vez, portanto, a antologia é mais completa. O que é certo é que também nessa ocasião o poeta esquecera inicialmente do seu mestre, uma vez que escreveu em carta a Simões: envio-lhe junta a colaboração quase toda minha para o próximo número da Presença. Vai a de Fernando Pessoa, a de Ricardo Reis e a de Álvaro de Campos. Esqueci-me de trazer para a Baixa, para passar a limpo, a de Alberto Caeiro. Irá amanhã, e é só um poema pequeno. Voltando a 1928, no mesmo número 16, em que figura mais um poema do ortónimo Depois da Feira, e Pessoa refere-se-lhe em carta a Régio como sendo um objeto em forma de poema, aparece a primeira das 2 tábuas bibliográficas da responsabilidade de Fernando Pessoa, a dedicada a Mário de Sacarneiro, seguida no número 17, pela que diz respeito ao próprio poeta dos heterónimos. Parece supérfluo salientar a importância destes textos como fonte primária de informações sobre os 2 mestres do modernismo. A atividade de divulgação e de exegese sobre os valores literários mais reputados foi sempre uma ação prioritária no programa cultural da Presença. Pessoa acedeu sem qualquer reticência ao pedido dos seus jovens interlocutores e revelou todo o cuidado com que redigiu as 2 notas. Em carta a José Régio, de 3 de maio de 28, escreveu: não lhe as envio desde já, porque tenho de pensar, não haja omissões, e quero ter certas as datas. Aliás, as 2 notas enviadas inicialmente extraviaram-se e Pessoa teve de reescrever a própria, com alguma dificuldade, uma vez que, como o próprio autor confessou a Régio, é tão difícil de coordenar o inexistente. Na ordem cronológica das colaborações pessoanas, segue um tríptico de poemas de Álvaro de Campos de certa importância. Gazetilha, poema que trata da fama póstuma de poetas, filósofos e geómetras anónimos em seu tempo, mas que permanecem vivos em comparação com a fugacidade dos grandes homens do momento. Apontamento, em que descreve a sua alma como o espalhamento de cacos de um vaso partido porque caído das mãos de uma criada descuidada. E o célebre Aniversário, que fala mais uma vez da infância como dimensão perfeita e feliz em relação ao desconcerto e à solidão do presente. Este último poema, como o próprio Pessoa explica em carta a Simões de 4 de julho de 30, já não é uma das triunfais que Pessoa prometera, mas é enviado para não demorar mais a colaboração. Além disso, o autor dá-se ao trabalho de explicar ao diretor da Presença o fato de o ter escrito no dia real dos seus anos, 13 de junho, mas de ter colocado a data fictícia de 15 de outubro, dia do aniversário fictício do heterónimo. O mesmo número 27 publica um trecho de um livro do Desassossego. Já se disse que os 2 excertos deste livro recebidos pela Presença, o outro é publicado no número 34, aparecem assinados por Fernando Pessoa. Portanto, o semi-heterónimo que os compôs fica incluído nos limites do espaço ficcional que é aberto pelo título, e a assinatura, neste caso, interrompe a suspensão de descrença do leitor e repõe a verdade histórica quanto ao autor do texto. Com a colaboração seguinte, Pessoa abre aos leitores da Presença um aspecto mais íntimo e misterioso da sua personalidade artística, fornecendo um poema de género ocultista. O último sortilégio é enviado a Simões com a advertência de ser uma interpretação dramática da magia de transgressão. Possivelmente não adequada à publicação, por se tratar de assuntos que Pessoa receia possam resultar repugnantes ou antipáticos aos presencistas. Pelo contrário, o diretor da Presença recebe-o de forma tão entusiasmada que a sua reação imediata é escrever o estudo Fernando Pessoa e as Vozes da Inocência, publicado no mesmo número 29 da Presença e depois incluído no Mistério da Poesia.
Outra consequência do positivo acolhimento do poema é o envio da tradução que a pessoa fizera de, como ele diz, um poema mágico a valer, o Hino a Pan do mestre Therion Aleister Crowley, publicado no número 33. Antes deste, o número 30 apresentava duas verdadeiras pérolas pessoanas. O já mencionado oitavo poema de O Guardador de Rebanhos, ou, como Pessoa escreve a Simões, o poema sobre a vinda de Cristo à Terra, que não publiquei na Atena, por o que é de ofensivo para a Igreja Católica, e as notas para a recordação do meu mestre caeiro, de Álvaro de Campos, que Pessoa define como das melhores páginas do meu engenheiro, texto fundamental na mise-en-scène do drama em gente. É como se Pessoa quisesse acompanhar a estreia do mestre na revista pelo texto com que o seu discípulo o homenageia. Nesta fase, Pessoa colabora em todos os números da revista e assim fará até maio de 34, com a única exceção do número 40, de dezembro de 33, e só por causa do suposto extravio da carta que conteria colaboração breve do ortónimo e de Álvaro de Campos. No número 34, figura uma breve composição de Álvaro de Campos, Há um soneto, em que o próprio título parece mostrar a surpresa de ver um engenheiro a debater-se com as rígidas limitações desta forma poética. E o já mencionado trecho do livro do Desassossego, que nas palavras com que Pessoa o oferece a Simões é de índole diferente dos que escolhi para o descobrimento. De fato, no número 3 dessa revista, o ajudante de guarda-livros publicara 5 trechos de prosa geralmente bem poética. Ele próprio escreve fazendo versos em prosa. No certo publicado na Presença, em que se afirma que há mais distância entre o homem superior e o homem inferior do que entre o homem e o animal, a linguagem é mais prosaica, quase ensaística, salvo o parágrafo final, em que Soares, erguendo-se da cadeira, interrompe esse entretenimento de narrar para si próprio impressões irregulares e volta à janela, à paisagem vista por cima dos telhados, à sua náusea no pensamento abstrato. A seguir, nesse 1932, a Presença publicará os 2 mencionados poemas que constituem a insígnia da poética do fingimento, que alternam com mais 2 colaborações breves, o poema Iniciação do Ortónimo e uma das odes mais breves, mas ao mesmo tempo mais citadas de Ricardo Reis, Para ser grande, sei inteiro. Se procuramos até agora encontrar intenções por trás das colaborações pessoanas, é verdade que certas declarações do autor nas cartas que as acompanham tentam, pelo contrário, evidenciar certa causalidade na sua seleção. A 3 de fevereiro de 33, Pessoa escreveu a Simões: quando sai a próxima Presença, até quando posso enviar colaboração? É claro que a posso enviar sempre. Há sempre pelo menos um pequeno poema para ser alguma coisa e não deixar de colaborar. Enviar-lhe-ia hoje mesmo se aqui no escritório onde estou escrevendo tivesse qualquer poema ou lembrança dele disponível. Da mesma maneira, ao enviar junto à carta de 18 do mesmo mês a referida ode de Ricardo Reis, ele afirma: dado o vosso amável desejo de que haja sempre colaboração minha na Presença, envio uma brevíssima composição de Ricardo Reis, escrita há dias e que, por acaso, ainda tinha na algibeira. Mais tarde, em carta a Simões de 8 de fevereiro de 34, a propósito de outro poema escolhido para a Presença, Pessoa afirmará: a colaboração, como creio que já lhe disse, foi extraída à pressa do apressado. A seguinte contribuição pessoana à folha de arte crítica será a celebérrima Tabacaria de Álvaro de Campos. Talvez não seja casual que a escolha desta obra-prima coincida com um período em que Pessoa expressa, em carta a Simões, a intenção de dar à Presença o melhor da sua produção. Quando o diretor da revista Coimbra lhe comunica o desejo de lançar a publicação de uma coleção de autores portugueses, Pessoa, depois de ter pensado no envio do seu cancioneiro, opta pelos 49 poemas de O Guardador de Rebanhos e explica: de fato, e para dizer qualquer coisa parecida com a verdade, gostaria que vocês publicassem O Guardador de Rebanhos. Teria eu assim o prazer de serem vocês que apresentassem o melhor que eu tenho feito. E depois,
Sou devedor a vocês de tantas e tão acumuladas gentilezas que dar-lhes menos que o meu melhor, podendo dar esse melhor, não seria desculpável. Contudo, o envio de tabacaria parece ser motivado pelo pedido de Simões de enviar colaboração com maior extensão do que de costume. De fato, Pessoa, na carta seguinte, afirma: aí lhe envio colaboração para a presença, mas não sei se servirá. Conformei-me com a sua indicação de a matéria não ser muito pequena. Escolhi por isso esse poema do Álvaro de Campos. O pior é que talvez seja muito grande. Se for, diga-me, e enviarei então qualquer outra coisa de menor extensão. Mas nesse caso, você arrisca-se a que seja um dos tais poemas milimétricos, por eu não ter tempo de copiar outro. Isto é uma simples indicação e não uma ameaça. Não desejo que presença fique submersa na tabacaria Campos. A última aparição em vida de Pessoa na presença é representada pelo breve poema Eros e Psique, original e sintética revisitação do mito grego dentro do ciclo iniciático ou esotérico do poeta, como a epígrafe do poema indica. A presença póstuma de Fernando Pessoa na revista já nada nos pode revelar sobre as escolhas e os intuitos do autor. Temos a publicação de cartas recebidas pelos diretores da presença, ou de fragmentos de cartas de amor a Ofélia Queiroz. Temos também vários inéditos de Álvaro de Campos e do Ortónimo, mas esses não foram selecionados pelo autor. Excluímos, pela leitura da correspondência e pela própria importância que Presença atribuía à Pessoa, que se tratasse de restos enviados em vida ainda não publicados pela revista. O mais provável é que se tratasse de material disponibilizado por alguém que tinha acesso a manuscritos pessoanos, não sei, provavelmente o próprio Carlos Queiroz. Há uma exceção a esta última consideração. A publicação da carta a Adolfo Casais Monteiro, de 13 de janeiro de 1935, a carta sobre a gênese dos heterónimos, que obedece a uma sugestão indireta de Fernando Pessoa, expressa na própria carta. Tirei uma cópia suplementar, tanto para o caso de esta carta se extraviar, como para o de, possivelmente, ser-lhe precisa para qualquer outro fim. Pode ser que, para qualquer estudo seu ou outro fim análogo, o Casais Monteiro precise, no futuro, de citar qualquer passo desta carta. Fica desde já autorizado a fazê-lo. Esta carta é uma publicação póstuma, mas o autor a escreveu para ser publicada algum dia na presença, ou ao menos por um presencista. Ela incorpora as duas dimensões que caracterizaram a colaboração de Fernando Pessoa na revista, a alta qualidade literária e a intenção programática. Obrigado. Agradecemos ao professor Martínez esta visita guiada à colaboração em vida de Fernando Pessoa na presença e a esta semi-exceção final. E temos, pelas minhas contas, cerca de 20 minutos e perante a qualidade das comunicações que tivemos a oportunidade de ouvir, com certeza não faltarão pedidos de intervenção, sugestões, críticas acérrimas, elogios rasgados e tudo o que existe no meio. Portanto, a palavra é vossa. Eu queria cumprimentar primeiramente a Liliana, que apresentação inspiradora sua. Eu não vou diretamente a você, mas achei muito forte a apresentação, é muito interessante. Eu quero agradecer ao Henrico pela referência que fez a um estudo meu. Eu vejo que a gente dialoga muito, né, embora a gente pessoalmente só tenha se conhecido nesse evento, né? E se você me permite, eu queria fazer um comentário sobre a presença, em parte inspirado pela sua fala. E que, de fato, a presença são muitas revistas, né? Se a opinião do José Régio não permanece a mesma ao longo desses, se não me engano, 13 anos de duração da revista, o que será da própria revista, não é, com seus inúmeros colaboradores, né? No entanto, quando a crítica se refere ao presencismo ou usa a palavra presencista, ela muitas vezes se refere aos manifestos,
aos seus 2 grandes manifestos, Literatura Viva, né, publicada no primeiro número, e depois a Literatura Livresca e Literatura Viva, se não me engano, publicada no 9º número, ou seja, na fase inicial, escrito por um régio ainda muito novo, né? E esse é um problema metodológico, né? Porque ao se fazer isso, a crítica se refere ao que a presença supostamente foi por aquilo que a presença quis ser, ou seja, são os manifestos, não é a revista em si. E me parece que esse foi uma espécie de primeiro desafio crítico a ser superado, que muitas vezes não foi superado. Depois houve um outro desafio ao se tratar da revista, que foi se tomar a linguagem do criticado como sendo a própria linguagem crítica. Porque tanto o Régio, tanto o Casais quanto o Gaspar Simões fizeram sínteses programáticas e sínteses avaliativas da própria história da presença. E muitas vezes, quando a crítica posterior foi falar da presença, ela resenhou essas sínteses, ou seja, usando a própria linguagem dos criticados. E essa falta de distanciamento da linguagem é um novo problema metodológico. E me parece que ainda houve um terceiro desafio crítico, que se deu quando Eduardo Lourenço publicou A Presença ou a Contra-Revolução do Modernismo Português, com um ponto de interrogação no final, na última versão. Boa parte da crítica posterior a esse ensaio passou a responder de algum modo a essa provocação, né? Ou muito diretamente ou indiretamente. Ou seja, não era um negócio fácil de falar da presença. No entanto, você vem aqui fazer uma leitura do Pessoa na presença, uma leitura dessa alta produção poética do Pessoa na presença, uma produção realmente de altíssima qualidade, né? Seletíssima, para além desses desafios. Né? Você não precisou se deparar com nenhum desses problemas, porque você já adotou um método próprio. Né? E ele me levou a pensar, ou reforçar um pensamento que eu já tinha, mas agora que eu tenho um pouco junto com você, se você me permite, que é pensar o seguinte: o Pessoa, de modo algum, e esse não é um problema, né? De modo algum, o Pessoa foi um autor presencista. Em grande parte, ele foi um autor antipresencista. Mas se a gente considerar a qualidade dessas 47 colaborações dele na revista, contando as póstumas, inclusive, e se a gente pensar em superar esses desafios críticos, acho que talvez a gente possa considerar que a presença, em grande parte, foi também uma revista pessoana. Talvez você pudesse comentar algo a respeito disso. Muito obrigado, Caio, pela contribuição. É óbvio que quando uma revista começa nos primeiros números com manifestos, com diretrizes teóricas tão fortes, tão estabelecidas, há tendência a identificar um movimento, não é? O presencismo, sobretudo através das palavras de José Régio e das linhas teóricas que ele definiu desde o início. Obviamente que Pessoa não foi um presencista, mas como se disse ontem na comunicação da Cristina Ju, houve um diálogo fértil. Eu acho que houve uma consideração. Pessoa viu na presença uma plateia, um palco, um lugar onde, apesar das diferenças e até dos contrastes entre os seus conceitos e os do José Régio e os que são prioritários, digamos, na linha da revista, ele poderia, para já, tinha a certeza, começava a ter a certeza de ter um público que o pudesse compreender, graças à ação crítica da presença. E depois havia certa estima, ele expressa isso muitas vezes nas cartas. E, portanto, havia uma confiança que... e o próprio Régio, que não foi um grande fã, vamos dizer, do Pessoa. Eu já tratei desta relação do Régio com o Pessoa e o Sá Carneiro, que também foi mudando através dos anos. O próprio Régio sempre respeitou a qualidade de Fernando Pessoa. Nunca houve um contraste direto entre eles.
Agora, que haja muitas presenças, isso é com certeza, mas a contribuição de Fernando Pessoa à revista, eu acho que é uma indicação implícita e muitas vezes explícita nas cartas da consideração que ele tinha por este órgão, apesar de todas as diferenças. Não sei, não consigo acrescentar mais do que isso. São todos temas em que é preciso ainda desenvolver. Este é apenas um esboço da tentativa de dar um pequeno passo para frente em relação ao que já fiz há muitos anos, analisando as cartas. Obrigado. Mais algo? Eu, se me for permitido, eu queria Sim, fazer por uma... favor. Bom, primeiro reforçar o elogio que o Caio fez, as duas falas foram muito estimulantes, mas eu vou fazer o caminho contrário, depois de estimular as duas, e a fala do professor Henrico acho que vai aparecer rapidamente, mas eu queria dirigir um comentário, talvez tenha uma pergunta implícita para a Liliana, e a pergunta talvez ela seja decorrente de uma possível falha minha ao ouvir a sua fala, né? Mas eu dediquei os meus anos de pesquisa na pós-graduação sobre Fernando Pessoa ao estudo da dramaturgia, né, os textos dramáticos, e também lidei muito com teoria do teatro, não só do drama. Então a sua fala foi muito estimulante, aqui eu fiquei borbulhando, pensando nela. E aqui já começa o ponto, eu vou te deixar muita vontade para comentar, na verdade, porque é mais um comentário que eu posso ter entendido errado. Mas, começando pelo Kesselman, as ideias que eu captei aqui, sobretudo nos slides, elas me pareceram muito coladas aos textos que o próprio Pessoa escreveu, propondo-se autoanalisar ou interpretar, né? Como, por exemplo, a ideia de mediunidade, né? Pessoa como um médium de si mesmo. E o que eu achei curioso é que quando você expôs a ideia do dispossível, que acho que é do Kesselman, ele, na verdade, está muito próximo, eu acho que, da prática do Pessoa. Quer dizer, parece que ele está se afastando do que o Pessoa teria proposto a respeito de si mesmo, quando, na verdade, ele está justamente reforçando a dimensão lúdica, que é o que o Henrico Martins sublinhou rapidamente, né? E isso me lembrou de uma hipótese que o Richard coloca na sua biografia, né, do Pessoa talvez como uma criança, né? Ele cresce, né, e tem ainda uma criança que sobrevive no adulto, né? Então o Richard ele até defende que o Pessoa talvez ele tenha se recusado a crescer, na verdade, né? Daí a ideia do que o Lourenço chamou já do heteronimismo, né, fundamental, né, que precede a heteronímia, né? E isso estaria, na verdade, aí, conforme o Richard, nessa ideia de uma dimensão lúdica que faz parte do imaginário infantil e que, em geral, quando a gente cresce, a gente deixa adormecida ou deixa de lado, e o Pessoa, na verdade, ele ficou o tempo todo exacerbando, né, essa dimensão lúdica. E aí, para complementar, as ideias do Pavlovsky, talvez, eu achei também elas muito curiosas, porque teve ali um slide que você expôs, que eu acho que ele, a partir do Pavlovsky, perdão, se ilumina muito bem a distinção entre a prática pessoana e o discurso de Pessoa. Então, quer dizer, o que o Pessoa diz que ele faz com a heteronímia? Não, você tem ali personagens com silhueta própria, né? Personagens, né? Seres de ficção que criam os seus próprios poemas, né? Então, ali você tem a ideia de seres autônomos. Mas, na prática, o que acaba sendo feito? São vozes que muitas vezes se cruzam. Como, por exemplo, no Chuva Oblíqua, que o Caio analisou muito na tese dele, e que o Eduardo Lourenço tinha uma intuição, como eu coloquei na segunda-feira, mas, sobretudo, no livro do Desassossego, né, que é o que vai colocar tudo abaixo. Né? Essas vozes estão todas entrecruzadas. E isso é algo que apareceu no texto do Pavlovsky que você colocou, né, como um conglomerado de vozes, né? E aí, por último, né, eu queria lembrar que o Pessoa, numa carta para o Gaspar Simões, ele chega a se referir numa frase aos heterônimos como fantasmas, né? E essa também é uma ideia que me ficou latente no meio da sua apresentação. Como eu disse, Liliana, não é uma pergunta, na verdade, é um comentário, e queria ouvir o que você tem a dizer a respeito. Obrigado.
Sí, creo que vamos a seguir charlando de esto después, pero sí, en relación al teatro se distancia de la idea del teatro estático de Pessoa, ¿no? Acá Pavlovsky trabaja sobre todo en la estela de Grotowski y de Meyerhold, con la idea de trabajar con el cuerpo, la temperatura, las intensidades del actor, los ejercicios biomecánicos. O sea, está centrado el trabajo en el cuerpo del actor, ¿no? Y en la multiplicación de sus voces, incluso Meyerhold no es siempre el mismo Meyerhold, y en los distintos cuadros que aparecen, un poco vinculado, si bien él llega por Beckett al teatro Pavlovsky, pero también vinculado con Brecht, esta idea de cuadros, ¿no? Que no es como que la naturaleza no da saltos como en el aristotelismo, sino que son cuadros donde la naturaleza da saltos, ¿no? Entonces van presentando distintas figuras del autor. Y este procedimiento para mí es interesante en el sentido que aúna estética en la terapia y terapia en la dramaturgia, ¿no? Porque ellos trabajaron juntos y muchísimas ideas, yo creo que está pendiente un trabajo sobre esto y tengo muchas ganas de hacerlo. Muchas ideas de Kesselman pasan a la dramaturgia de Pavlovsky, ¿no? Incluso nociones, por ejemplo, como las de balbuceo, las de no poder decir, la transformación de la identidad, ¿no? Son todas propuestas que va tomando Pavlovsky de ese trabajo en conjunto con Kesselman, ¿no? Y en cuanto a la idea de fantasma, diría que sí, que no, porque en realidad lo que ellos buscan justamente es que no sean solo voces, sino cuerpos, ¿no? Si ustedes vieron en las fotografías, esos eran ejercicios de multiplicación dramática, donde las personas encarnan sus múltiples personalidades y entran y salen de esos personajes, ¿no? Por eso es un ejercicio micropolítico, ¿no? Porque está muy relacionado también con el devenir de Leuciano, ¿no? Un ejercicio micropolítico de romper, digamos, con la identidad única y también en el sentido médico de romper con el encierro diagnóstico, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa combinación que los dos hacen y creo que esta idea del teatro de estados te puede resultar quizá interesante, ¿no? Que se llama también teatro de la multiplicidad o de intensidades, porque justamente trabaja con las múltiples identidades y las intensidades de cada uno de los participantes del ejercicio, ¿no? Sea psicoanalítico, psicodramática o teatral. No sé si te respondí a alguna de las cuestiones, pero tomé nota de muchas de tus contribuciones, ¿no? Muchas gracias. Obrigada. Muito obrigado a quem colocou as perguntas e, obviamente, à assistência tão atenta. Eu recebi agora mesmo a indicação de que a próxima sessão vai começar um bocadinho nada mais tarde, vamos começar às 5:20. Esta é a razão para lembrar algumas das palavras memoráveis desta sessão, da professora Swiderski. Seguimos charlando e agradecendo uma vez mais aos nossos comunicantes. Encontramos-nos daqui a pouco. Muchísimas gracias. Gracias.